Olá, mentes prósperas! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o mito da caverna de Platão e o que isso tem a ver com as nossas crenças. O que o mito da caverna de Platão pode nos auxiliar a entender sobre o nosso inconsciente e sobre as nossas crenças. Então, fica até o final do vídeo para conferir todas essas informações que eu tenho certeza que vai expandir muito a sua mente. E se você não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like no final do vídeo se você gostar. Além disso, eu vou adorar saber se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, então escreva aqui nos comentários que eu pessoalmente vou responder para você. Mito da caverna de Platão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse mito em algum lugar e principalmente na escola, nas aulas de filosofia. Eu sei que as aulas de filosofia muitas vezes não eram tão interessantes para nós naquela época, mas elas traziam uma grande chave de despertar de consciência. E se a gente olhar para esse mito da caverna de Platão com outros olhos, a gente vai entender que essa história que era contada através da filosofia, ela nos diz muito sobre a nossa mentalidade, sobre o nosso inconsciente e como a gente leva a nossa vida hoje. E eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês. O mito da caverna de Platão, ele contava a história de prisioneiros. Esses prisioneiros, eles ficavam dentro de uma caverna, eram acorrentados dentro de uma caverna desde que nasciam. Então, desde que eles nasceram, eles já nasceram acorrentados dentro dessa caverna, virados para uma parede. Atrás desses prisioneiros havia um grande clarão, como se fosse uma fogueira. Então, tudo que acontecia fora da caverna, se passassem ali animais, pessoas, tudo era projetado através de sombras na parede da caverna, a parede para a qual eles estavam olhando. A única forma de compreender o mundo, a única forma de olhar para o mundo e percebê-lo era através das sombras que eram projetadas na parede da caverna em que eles estavam acorrentados. Um belo dia, um dos prisioneiros percebeu que as suas correntes haviam se soltado. Então, vagarosamente, ele saiu ali de onde ele estava da caverna e foi ver, foi pesquisar, foi olhar para ver o que tinha fora daquela caverna, pois eles nunca haviam visto, pois só ficavam ali aprisionados olhando para a parede. Então, esse prisioneiro começou a caminhar para fora da caverna. Conforme o prisioneiro saiu da caverna, obviamente, por estar muito tempo ali no escuro, ele acabou ficando cego por alguns minutos ali por conta da luz. Mas logo que ele recuperou a visão, ele começou a perceber que havia fora da caverna um mundo de possibilidades, algo muito maior do que eles acreditavam existir, por ficar ali só vendo as sombras, só vendo através das sombras e dos desenhos que eram projetados ali na parede da caverna. Esse prisioneiro percebeu que o mundo era muito maior e existiam milhares de possibilidades além das que eles podiam imaginar ou conceber naquele momento. Muito feliz com o que ele encontrou, esse prisioneiro ele retornou para a caverna para contar para os outros prisioneiros ali o que ele havia encontrado, contar para eles que o mundo era muito maior do que eles acreditavam que era. Só que ao voltar na caverna e contar para os outros prisioneiros o que ele havia visto lá fora, ele foi chamado de louco. Muitos até mesmo ameaçaram ele de que se ele soltasse aqueles prisioneiros, ele seria morto. Muitos não acreditaram, riram da cara dele, acharam que ele estava ficando completamente maluco. E o que isso tem a ver com as nossas crenças limitantes? O que isso tem a ver com a nossa expansão de consciência, com a nossa consciência de vida atual? Quando Platão falava sobre as sombras projetadas na caverna, quando ele trouxe esse mito, essa sombra que era projetada dentro da caverna, onde os prisioneiros só conseguiam verificar e olhar para o mundo através daquelas imagens, ele queria se referir às nossas crenças, à forma como nós somos ensinados a olhar para o mundo. A forma como a gente vê a nossa realidade hoje é a forma como nos ensinaram a enxergar isso. Muito provavelmente
Provavelmente, tudo que você vem realizando na sua vida, muitas vezes de forma automática, são coisas que você aprendeu com os seus pais, com os seus avós, na escola, com a comunidade em que você vivia. E você projeta a sua vida através dessas sombras que foram trazidas para você por outras pessoas. A minha forma de enxergar a realidade provavelmente é muito diferente da sua forma de enxergar a realidade. Cada um tem as suas próprias sombras projetadas na parede interna do inconsciente que trazem para você uma determinada interpretação dos acontecimentos e da sua vida. O que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente se prende pelas sombras que foram projetadas na nossa parede, ou seja, pelas crenças, pelas coisas que foram nos ensinadas, e a gente não questiona, deixando de olhar para as infinitas possibilidades que existem no mundo. Se a gente se libertasse um pouquinho das nossas crenças, parasse de olhar um pouquinho só para as projeções da parede e fosse procurar lá fora as infinitas possibilidades, provavelmente você teria um mundo de grandiosidade. Muito provavelmente, muita coisa na sua vida iria expandir e mudar. Então, quando o Platão contou esse mito da caverna, a intenção dele era justamente trazer essa analogia com as nossas crenças limitantes, com a forma com que a gente é ensinado a olhar para a vida, a olhar para os acontecimentos e fazer com que a gente reflita sobre isso, com que a gente saia um pouquinho da caverna, com que a gente saia um pouco ali de olhar para as nossas sombras e para as nossas crenças e busque as infinitas possibilidades. Busque outros pontos de vistas, outras histórias, questione coisas que no momento não fazem sentido para a nossa vida e busque novas possibilidades. Enquanto a gente não olhar, não se permitir expandir a nossa consciência, expandir a nossa mentalidade, questionar se as coisas que nos foram ensinadas, se as coisas que a gente aprendeu fazem realmente sentido na nossa vida ou não, enquanto a gente não olhar para isso e não se permitir receber outros pontos de vistas, outras possibilidades, nós ficaremos como os prisioneiros da caverna de Platão, presos dentro de uma caverna, olhando a vida apenas pelas sombras que são projetadas ali, sem opinião e sem escolha. Tem um exemplo que eu sempre uso nos meus workshops, nos meus cursos, para falar para minhas alunas, para mostrar para minhas alunas sobre as crenças limitantes, sobre a mudança de paradigma e sobre a mudança de mentalidade que tem que acontecer para que a gente se desfaça das sombras na parede e volte a enxergar o mundo lá fora com muitas possibilidades. Essa história, na verdade, essa parábola, conta que um casal, um belo dia de Natal, o marido ele estava vendo a mulher cozinhar, né, a ceia de Natal, e ele percebeu que ela desossava todo o frango, ou seja, ela cortava o frango em vários pedaços antes de cozinhá-lo para fazer o prato. E ele pergunta para ela, questiona para ela, por que você desossa esse frango? Por que você quebra ele em pedaços para poder cozinhar? Não há necessidade. E ela respondeu para ele, a minha mãe fazia assim e eu aprendi dessa forma. Muito intrigado com tudo isso, ele foi até a sogra e perguntou, o porquê que a senhora faz isso com o frango? Por que a senhora desossa o frango, pica ele inteiro para poder cozinhar? E ela falou, eu aprendi assim com a minha mãe, ela fazia dessa forma e dessa forma eu continuei fazendo. Ainda intrigado com essa situação, e felizmente a avó da mulher dele ainda estava viva, ele foi lá e perguntou para ela, por que a senhora destrói o frango, né? Pica o frango em vários pedaços para poder cozinhar? Não há necessidade. E ela respondeu para ele, é que na minha época, quando eu fazia o frango, a minha assadeira ela era muito pequena, então eu tinha que cortar aquele frango ali para poder distribuí-lo para que ele fosse assado. Eu só fazia isso pelo tamanho da minha assadeira. Percebe como muitas vezes a gente vem repetindo padrões, comportamentos, hábitos dos nossos familiares sem nem mesmo questionar se aquilo hoje em dia faz sentido na nossa vida? Nem questionamos de onde vem aquilo, por que aquilo é daquela forma, por que acontece daquele jeito. E não nos permitimos também ouvir opiniões diferentes, infinitas possibilidades e pontos de vista para mudar a nossa realidade.
Toda vez que você ouvir falar sobre o mito da caverna de Platão, lembre-se que agora você sabe o verdadeiro significado de tudo isso. E lembre-se também que é muito importante que a gente use essa metáfora e essa história da caverna de Platão e essa metáfora que eu contei aqui do frango para que a gente olhe, expanda a nossa consciência e pare de ficar olhando as sombras que foram projetadas ali. Você tem a capacidade de escolher diferente, de fazer diferente e de pensar. Então, use o seu poder de pensar e reflita se as coisas que estão na sua vida hoje realmente fazem sentido, realmente te levam ao lugar que você deseja chegar. Outra parte ali do mito da caverna que a gente pode trazer para os nossos dias atuais é a parte em que o prisioneiro liberto volta para a caverna para contar para os outros prisioneiros o que ele havia encontrado lá fora. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente vai perceber que quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente se abre para outros pontos de vista, outras possibilidades, quando a gente tira os véus da ignorância e começa a perceber que o mundo ele pode sim ser diferente, ele pode ser interpretado de uma forma diferente, quando a gente tenta voltar e contar o que a gente aprendeu para nossa família, para as pessoas que estão ali à nossa volta, tentando trazer para eles as infinitas possibilidades que vieram até nós, a gente muitas vezes não é compreendido. Muitas vezes as pessoas falam que a gente está ficando louco, que isso é muito estranho, que a gente está ficando estranho, que a gente está ficando diferente. Isso porque muitas pessoas ainda não estão preparadas para sair das sombras que são projetadas na parede. Muitas pessoas ainda não se sentem seguras em olhar além da caverna, olhar além das sombras. Então, quando uma pessoa que já saiu daquela caverna, já enxergou as infinitas possibilidades, volta para tentar recuperar, para tentar contar um pouquinho do como é grandioso olhar o mundo lá fora, essas pessoas acabam, pela ignorância. E aqui a palavra ignorância não é uma coisa pejorativa, tá? É a falta de conhecimento mesmo. Por falta de conhecimento, acaba achando aquilo ali muito estranho e trazendo, tirando sarro da sua cara, ou então falando que isso não é verdade, que você tá ficando louco. Eu recebo muitas perguntas assim, Ju, eu expandi a consciência, mas a minha família não compreende. As pessoas que estão à minha volta, elas ainda não despertaram para isso. Entenda, cada pessoa vai ter o seu tempo, não tente mudar o outro, expanda a sua consciência e através do seu exemplo, da forma como você vem levando a sua vida, dos seus resultados, as outras pessoas vão perceber essa mudança e logo logo elas vão querer sair da caverna também. Não tente forçar a saída deles da própria caverna. Eles vão perceber através dos seus resultados, através da sua expansão, o quanto isso pode ser grandioso e a partir daí, eles vão escolher saber da verdade, saber o que existe no mundo lá fora. Apesar da gente não ter dado tanta importância para esse conhecimento na escola ou lá atrás, quando a gente escutou essa história, esse conhecimento é riquíssimo para nós hoje. Quando a gente olha para eles, quando a gente está estudando expansão de consciência, quando a gente está no autoconhecimento e a gente olha para esse mito da caverna, a gente consegue fazer uma relação muito forte com o que a gente está passando. E é importante que a gente tenha consciência disso. A filosofia nada mais é do que trazer a visão de crenças, de comportamentos humanos, da forma como a gente leva a vida, através de histórias, através de mitos, que muitas vezes não são compreendidos por aqueles que ainda não saíram da caverna, por aqueles que não conseguiram olhar de uma outra forma para o mundo. Mas saiba que você está no caminho de autoconhecimento, porque senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Então lembre-se sempre de questionar. Questione, será que isso faz sentido na minha vida? Será que isso realmente é verdade? Ou será que eu estou seguindo um paradigma, um comportamento e um hábito de uma outra pessoa que fazia sentido para ela, mas para mim não faz? Pense sobre isso, porque isso vai te trazer muita expansão e vai te ajudar a mudar a sua realidade também. Quando a gente começa a olhar a vida de uma outra forma, a mudar os nossos paradigmas, os nossos hábitos e os nossos comportamentos, a nossa vida muda também e para muito melhor. Essa é a minha contribuição aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar aqui o seu comentário, o seu like, que eu vou amar saber o que vocês acharam sobre isso, se vocês já conheciam o mito da caverna e se vocês tinham consciência de que esse mito trazia essa analogia para a nossa vida.
Até o próximo vídeo. Gratidão!